Teve uma vez, algumas pessoas já conhecem essa história, eu vou contar aqui porque vários não conhecem. Eu cheguei em casa, eu morava no centro da cidade, e aí cheguei, coloquei lá o meu carro, a garagem era no nível da rua, assim, né? Então você entrava com o carro, aí o portão fechava, era o mesmo nível da rua. E subi para o meu apartamento, cheguei lá umas 7 horas da noite, mais ou menos, subi para o meu apartamento, e aí quando foi umas 11 horas, estava lá vendo algum programa de TV qualquer, tocou o interfone. Aí eu fui até a cozinha, peguei o interfone, atendi o interfone, estranho, né, tocar às 11 horas da noite, não pedi nada. Alô? Seu Conrado? Era o seu Antônio, que era o porteiro da época. Ô, seu Antônio, pode falar. O seu carro está pegando fogo. Oi, seu Antônio. O que foi? Seu carro está pegando fogo. Aí eu falei, gente, não está pegando fogo, lógico, né? Porque se tem um carro pegando fogo, a pessoa não fala, seu carro está pegando fogo. Ele falaria, Conrado, seu carro está pegando fogo, meu Deus, desce aqui agora. Não, né? As pessoas não falam desse jeito. Aí eu falei, tá bom, seu Antônio, já vou descer aí já então, beleza. Sei lá, eu devo ter colocado a roda em cima da outra vaga, as vagas eram muito apertadas. Tudo bem, aí fui lá, dei a roupa, vi o finalzinho ali que eu estava vendo, eu peguei o celular, aí fui, né? Entrei no elevador, fui lá, apertei lá o térreo lá e fui descendo. Eu no celular, aqui, né, obviamente, a porta do elevador aqui, e o meu carro, ele ficava acho que uns 5 metros, assim, talvez uns 10 metros da porta do elevador, porque era no mesmo nível, né? O elevador saía, aí que se dava um pouquinho já tinha garagem, já, e meu carro ficava bem de frente, assim. E os outros carros também aqui em volta. Aí eu estou aqui, na porta do elevador, mexendo no celular, aí ele chega, e aí a porta abre. Cara, quando a porta abre, o meu carro estava pegando fogo. Não, saía labareda pelo respirador do motor, assim, entendeu? E obviamente que se eu sabia que meu carro estava pegando fogo, o prédio inteiro sabia que o carro estava pegando fogo. Parece que o senhor Antônio tinha ligado um a um, assim, o carro do seu Conrado está pegando fogo, né? O carro do seu carro está pegando fogo. Tinha umas, sei lá, 15 pessoas em volta, gente tirando os carros vizinhos, né, para se afastar. Uma mulher, eu me lembro de uma mulher que estava aqui, tinha uma escadinha aqui do lado, e a mulher com os bobs no cabelo, ela saiu do jeito que ela veio ao mundo, assim, ela simplesmente saiu de casa e falou, meu Deus, vai explodir, vai explodir. E óbvio que isso não ajudava em nada, aquela situação, né? E eu olhei. Não é todo dia que um carro seu pega fogo. Não é uma coisa cotidiana assim, né? O carro tá pegando, beleza, mais um, ok, tranquilo. Não é. E eu não sabia o que fazer. Eu não sabia. Eu saí, aí eu guardei o celular, aquelas pessoas gritando. Aí eu fiz uma coisa muito burra, que hoje eu imagino, cara, você não pensa, você fica completamente burro. Eu peguei a chave, entrei no carro, tentei ligar o carro para tirar o carro dali. Quando eu liguei o carro, as pessoas se afastaram assim, não, parece que eu estava vendo um filme, aqueles filmes de incêndios, Baywatch, assim, sabe? E as pessoas assim, vem pra cá, sai daí. As pessoas se afastando assim de mim, assim, eu olhando. Aí eu falei, não, eu não posso ligar o carro. O carro não ligou, lógico, né? Tudo que era metal barato, borracha, plástico, virou fumaça, literalmente virou fumaça. Aí eu saí do carro, aí tirei a camisa, aí abri o capô, né? Aquele fogo saindo, aí eu abri, aí peguei aquele negocinho assim, botei, o negocinho de suportar, aí botei aquele fogo aqui, eu falei, meu Deus. Aí alguém falou, o extintor, sim, aí vai o extintor. Aí eu rezando para o extintor não estar vencido. Ou pelo menos está funcionando, no mínimo, né? Você nunca olha para isso. Aí eu peguei o negócio e comecei, eu lembrei que eu tinha tido aula de como usar extintor na 5ª série. E foi uma coisa que me marcou muito, assim, porque, cara, será que um dia eu vou precisar usar esse negócio? E o dia chegou. 40 e poucos anos depois ele chegou. E eu lá, 30 e tantos anos, eu cheguei lá, apaguei o fogo, aí todo mundo ficou aquele momento de suspense, né, todo mundo olhando, aí de repente o fogo voltou, o fogo. Aí eu apagava, aí daqui a pouco, o fogo voltava assim. Aí eu falei, gente, isso não tem fim, não vai acabar esse fogo. Aí, como eu falei, a garagem ficava no nível da rua. E eu morava no centro da cidade. E tem uma coisa que o centro de Campinas tem. Para quem é de Campinas, eu morava
ali em frente à Praça da Beneficência Portuguesa, um prédio meio bege, assim. E se tem um lugar que o centro de Campinas tem, é boteco. Tem muito boteco. E tinha um boteco na esquina, ali logo ali pertinho, ali na frente, e todo o boteco, obviamente, já tinha vindo para ver o espetáculo do carro pegando fogo. Porque não é todo dia que alguém vê um carro pegando fogo também. E tinha um pinguço com um copinho, sabe aqueles copos de geleia cheio de cachaça? E ele está com a roupa bem poída, assim, e aí ele olhava para aquilo, ficava olhando, aí tomava um golinho. Aí uma dada hora ele falou um negócio, ele falou assim, ei, desconecta a bateria. Aí todo mundo olhou assim, cara, todo mundo parou, olhou para ele e ele falou, esse é curto, desconecta a bateria. Aí todo mundo, desconecta a bateria. Só que estava o fogo, aí o cara veio com a chave lá, com o alicate, a gente desconectou o fogo aqui, aí eu apagava, o cara desconectava a bateria junto e tal. De fato, quando a gente desconectou a bateria, apagou o fogo não voltou mais. Aí, obviamente, todas as pessoas voltaram para os seus apartamentos, eu fechei o capô do carro e liguei para o meu amigo, falei, cara, o cara que mexe com o carro, né, tem um cadáver aqui, onde você quiser, você pode desovar esse negócio, porque, cara, não serve para mais nada esse carro. Só que eu aprendi uma lição com isso. Você sempre tem que tirar uma lição. Sempre tem que tirar uma lição. Dentro de tudo que dá certo, tem alguma coisa que deu errado. Mas dentro de uma coisa que deu errado, tem alguma coisa que dá certo. E o que dá certo naquilo que deu errado é a lição. No mínimo, é a lição que você tira. Eu subi para o apartamento, fiquei pensando na minha vida. Falei, cara, que dificuldade, né? Tem hora que você pensa assim, de novo? Caramba, achei que já estivesse melhorando já. Que dificuldade. Eu nem tinha seguro o carro. Imagina se tinha seguro, né? Era um Clio hatch. Quando eu fui comprar aquele Clio, eu não gosto da forma do Clio, né? Não me agrada. Ele tinha aquela bundinha assim, sabe? E aí eu cheguei na concessionária e olhei para um carro que eu queria. Eu não lembro, tipo City, assim, eu não lembro. Eu olhei e falei, nossa, eu quero esse carro. Aí eu olhei a parcela. Eu não posso pagar esse carro. Aí você vai andando para o lado, né? É um K0. Não posso pagar essa parcela. K usado. Tá quase, mas eu ainda não consigo. Aí no cantinho tinha o Clio. Cantinho assim, humilde, assim, né? Olhando para mim. Vem cá. Eu fui andando em direção a ele, ainda meio receoso, olhei a parcela, falei, rapaz, vai ser você mesmo. Então vamos lá, vamos de Clio então. E aquele Clio já tinha um monte de problema e tal. E tem uma amiga minha que falou que o Clio dela também pegou fogo espontaneamente. Alguém tem Clio aqui? Não, só para saber, fica a dica aí. E era o Clio hatchzinho. E aí quando eu subi ao apartamento, eu fiquei pensando, nossa, mas que dificuldade, né? Só que ao mesmo tempo, eu pensei numa outra coisa. Cara, cada lição, cada situação que eu passei na minha vida, eu sempre tento extrair uma lição. Sempre tento extrair uma lição. E eu fiquei pirando muito tempo naquilo, extrair a lição. Qual é a lição que eu tiro disso? E aí eu tirei um conceito que me acompanha até hoje. Sempre que acontece alguma coisa inusitada na nossa vida, eu falo o seguinte, encontrei o Dalai Lama. Como assim? As situações externas é que fazem com que você se conheça. Por quê? Acontece uma situação, essa situação impacta, isso aqui é você. E aqui é o seu cérebro. Então, o que acontece é que acontece alguma coisa do lado de fora, alguma coisa, aconteceu um evento aqui, um evento qualquer. Esse evento, você vê esse evento, a partir disso, você processa isso que você acabou de ver, a tua mente pega alguma referência que ela tenha, alguma coisa, e com isso você passa a sentir, aqui é o seu coração, só para botar o cérebro emocional, né? Pensa também na garganta aqui, mas é o coração. Você passa a sentir algo e você sabe que a emoção
é o combustível da ação. Então, quando você sente alguma coisa a partir daquilo que você viu e pensou, você age no mundo. E aí você, ação. E quando você age no mundo, você gera um resultado no mundo. Esse resultado que você fez, eu tentei ligar o carro, aquilo foi uma ação. Eu poderia ter produzido um resultado, e um resultado que não poderia ser bom. Isso aqui produz um resultado no mundo. Resultado. Um resultado no mundo. Só que esse resultado, na verdade, é um novo evento. É um novo evento que você vê, que você processa o que você está vendo, que aí você sente, que aí você age e produz um resultado, que é um novo evento, e esse ciclo não termina nunca. Só que tem alguns eventos que produzem um sentimento que você nem sabia que tinha. Porque são coisas que não acontecem todo dia. Diante da situação, eu sou um cara razoavelmente equilibrado, controlado. Eu sei onde colocar minhas emoções. Quando eu tenho situações que tem alguma referência, porque eu sempre extraio uma lição. Então, se eu extrair uma lição, caiu o copo de água e molhou tudo. Já caíram, eu já derrubei milhares de copos de água. Só que eu já tenho a lição daquilo. A lição é, não se preocupe, porque é só água. Enquanto as pessoas ficam apavoradas falando, meu Deus, como eu sou desastrado, eu não faço nada certo na minha vida, e por aí vai. Não, eu já ressignifiquei copos de água caindo e várias outras coisas que não me abalam. Mas quando acontece algum evento, que é um evento que nunca aconteceu na sua vida, é um evento novo, você tem que aprender com ele. E eu chamo encontrar o Dalai Lama, porque eu sempre imagino o seguinte, aconteceu alguma coisa que nunca aconteceu na minha vida. O Dalai Lama, é como se eu encontrasse, ele vem à minha direção e eu falo, Dalai Lama, eu estou com um problema. Meu problema é esse. E o Dalai Lama, na sua mais profunda sabedoria, olha para mim e fala, onde o sol nasce, é onde a lua também brilha. Entendi! É isso! Porque é assim que funciona, né? Ele fala alguma coisa que abre um portal dentro de você e que você entende alguma coisa que você não tinha entendido antes. O entender alguma coisa é autoconhecimento. É você entender como você age a partir de um evento que você nunca viu e a partir disso você se conhece melhor, você extrai uma lição de como você funciona e aí você lida melhor com os próximos eventos. Quanto mais eventos você passa, mais você aprende, desde que você observe. Observe a si mesmo. Desde que você saia de você e você fique se observando. Nossa, olha só o Conrado, gente. O Conrado está nervoso porque o carro está pegando fogo. Não faz isso, Conrado. É uma bobagem que você está fazendo. Só que não necessariamente você consegue se observar na hora que está acontecendo, mas você se observa depois. Hoje eu conto essa história como um observador. E eu extraí diversas coisas. Sempre que acontece algum evento na nossa vida, e se ele for um evento pesado, um evento forte, um evento ruim, a primeira coisa que você tem que fazer é entender o que está acontecendo. E se ele for traumático, for um evento muito forte, a primeira coisa é você quebrar o seu próprio padrão, para aquilo não se instalar dentro de você. Dá um grito, sei lá, faz qualquer coisa. Hoje eu sei disso, na época eu não sabia. Ou começa a rir também. Você quebra o teu padrão, porque aquilo não se instala, ou você evita que aquilo se instale. E a partir desse momento você começa a se observar. Quando você joga luz sobre suas emoções, sobre os seus pensamentos, e aquilo é um problema, quando você observa, ele começa a diminuir. Se você não observa, ele começa a crescer e tomar conta de todo você. E aí você age segundo a sua emoção, mas você não age estrategicamente segundo a sua razão. Você pode usar a sua razão, você pode usar a sua emoção estrategicamente a partir da razão. A razão observa a emoção e fala, opa, essa não é a melhor ação a ser tomada. Vamos tomar um outro caminho. Estratégia é caminho. Eu tenho combustível, mas eu estou com esse combustível indo para o lado errado. Eu vou mudar
o meu rumo. Como, por exemplo, quando eu sinto raiva, a primeira coisa que eu faço é escrever logo um e-book. E sai um e-book grande, inclusive. Quanto maior a quantidade de páginas, maior foi a raiva. Por quê? Mas é verdade. Porque eu transformo raiva em produtividade. Eu transformo raiva em garra, em gana. Isso não vai me vencer. Eu transmuto. E ao invés de bater em alguém, eu transmuto isso para algo produtivo. Por quê? Porque eu estou agindo estrategicamente com o combustível que eu acabei de ganhar. E raiva é um combustível muito poderoso, só que ele dura pouco tempo, mas ele é muito poderoso. E isso daqui, sempre que acontece alguma coisa com você, é encontrar o Dalai Lama. É uma lição de sabedoria sobre você mesmo. Então, quando acontecer alguma coisa, aproveita aquela coisa. Aproveita para saber o que você está sentindo naquele momento e haja como observador. Sempre se observando. E ontem algumas pessoas aqui encontraram o Dalai Lama. Para quem estava no Gran Mercury, às 3 da manhã tocou alarme de incêndio, né? Por aí, né? Gente, exatamente. Esse foi 2 vezes o Dalai Lama. Olha a sorte que a gente deu, né? Só o pessoal do Gran Mercury, tá? Desculpa aí. Porque lá tocou alarme de incêndio às 3 da manhã e ao acordar de manhã, assim, falei, meu Deus do céu, cara, alarme de incêndio. Vamos lá, vamos! Vou lavar o rosto primeiro. Ih, que não tem água. Pô, Dalai Lama, de novo, uma vez por dia tá bom, né, cara? Sempre extraia a lição. Sempre extraia a lição. Sempre, sempre, em todas as situações. Isso daqui não é só na sua vida, é em tudo. E pensa que o teu cliente, ele também tem esse processo aqui, que é como a nossa mente funciona. Quando você apresenta um evento para o seu cliente, ele olha, aquilo entra aqui dentro, que ele escuta ou que ele vê, entra no cérebro, na mente dele, ele procura uma referência. Você já aprendeu ontem, se ele acha a referência porque está na memória de longo prazo, senão ele nem lembraria da referência. Se está na memória de longo prazo, traz uma emoção, porque é o processo de carimbo emocional que mostra para a mente que aquilo deve ser guardado na memória de longo prazo. Se não tem carimbo emocional, não se guarda na memória de longo prazo. Se o carimbo é fraquinho, se guarda na memória de longo prazo, mas nada da hora aquele negócio vai embora. O carimbo forte, quanto mais forte é o carimbo, mais longo prazo aquilo fica por resto da sua vida. Só que aquilo que você sabe, que você adquiriu como experiência ao longo da vida, cria a sua visão de mundo. Imagina o seguinte, na infância, por exemplo, teve uma pessoa aqui, eu não vou falar quem é, se a pessoa quiser ela pode falar, que falou o seguinte para mim ontem, cara, naquela indução do Michael, eu descobri o que me trava. Por quê? Como empresária, né, para não crescer. Porque quando eu era criança, tinha uma série lá no meu colégio que eu não conseguia passar. Eu repeti uma, repeti duas. Eu ficava repetindo. E, obviamente, que aquilo criou uma crença de incapacidade. Eu não acredito que eu consiga fazer as coisas, vão dar errado. Por quê? Cara, porque eu tentava, mas eu não conseguia. E aí agora, digamos, eu não sei a idade que ela tinha, digamos que ela tivesse 12 anos. Agora, uma mulher já feita, empresária, fazendo as coisas acontecerem, aquela criança de 12 anos volta. Volta e fala, você não é capaz. Você não conseguiu naquela hora, a gente lutou tanto aqui, o que você acha que você vai ser capaz agora? Não vou deixar você ser capaz agora. Porque se você for capaz agora, qual é a história que eu vou contar para você não ter sido capaz com 12 anos de idade? Você vai continuar na mesma situação. Eu não aceito, porque doeu demais. Você tem que continuar naquela situação. Por quê? Porque senão, por que aquele negócio não deu certo lá? Não aceito. Você vai continuar naquela situação. E aí você nunca vence, nunca vence. Só que, quando você tem 12 anos, aquilo dói muito, mas depois você esquece. Só que os efeitos estão na memória de longo prazo. Aquilo criou a sua visão de mundo, porque a nossa visão de mundo é criada a partir das nossas experiências da vida. É criada a partir de tudo aquilo que a gente viveu. E quando você vai lá atrás e vê aquilo e fala, putz, foi por isso daqui, aquilo começa a perder o efeito. Porque aí aquela criança, ela é observada de perto. E quando você acolhe essa criança,
quando você chega para ele e fala, lembra o Michael falou isso ontem, vai lá e acolhe. Eu entendo que naquela época, com 12 anos de idade, não deu certo. Mas você, criança de 12 anos, que na verdade sou eu, né? Você fez tudo o que você podia com os recursos que você tinha. Você não tinha muitos recursos, você tinha 12 anos. Está tudo bem, está perdoada, está tudo certo. Mas agora, a gente mudou. Eu, adulta, no caso dela, eu estou te confortando. Para que essa sua parte na mente, essa sua parte que teve aquele trauma, aquela coisa de, cara, a gente não consegue, olha a dor disso, né? Com 12 anos, a gente não consegue. Aquela parte se acalme e não influencie mais no teu presente. Porque é como se você deixasse uma criança de 12 anos de idade mandar na sua vida. É exatamente isso que acontece com todos nós, inclusive nossos clientes. E a gente tem que entender isso. Algumas vezes ele não compra porque alguma coisa que você falou gerou uma objeção. Mas o que é a objeção? A objeção é aquela criança de 12 anos falando, não, esse negócio aí vai frustrar a gente já foi frustrado, eu não quero me frustrar de novo. E você tem que entender isso e tratar essa objeção, não simplesmente como uma técnica de tratar objeções, essa objeção você mata assim, essa você mata assado, talvez tenha algo muito mais profundo. E óbvio, para algumas coisas a técnica serve muito bem, porque é superficial, mas tem algumas coisas que são muito profundas. De repente o vendedor chega lá e o vendedor lembra o pai do cara. E o pai do cara tratou ele muito mal. Ele não vai conseguir comprar. Ele não sabe nem por quê. E aí você tem que entrar muito mais fundo. Quando você entende o comportamento humano, quando você entende como que as emoções são criadas, você vai muito além de matar objeções. Você entende, tem uma frase que eu gosto muito que é, para você de fato entrar em contato com o outro, você tem que se esvaziar das suas verdades e se encher da verdade do outro. Para que você veja o mundo pelos olhos dele, não pelos seus olhos. E isso é muito difícil, eu sei, é muito difícil, porque a gente tem uma coisa chamada ego. O nosso ego não deixa que a gente se esvazie da nossa verdade. Porque se a gente se esvaziar das nossas certezas, nossas verdades, tudo aquilo que a gente acha, o nosso ego também some. E ele é uma parte da gente. Se ele é uma parte da gente, da nossa mente, o que acontece? Sobrevivência. Quando você tenta se esvaziar, ele fala, não. E quanto maior é o teu instinto de sobrevivência, quanto maior é a tua garra, quanto mais forte você é, mais difícil de você eliminar o ego. Porque é uma briga de titãs. É o teu ego contra algo que é tão forte quanto ele, que é você mesmo. E essa luta aqui é duelo de titãs, por mais que você tente. Então você tem que entendê-lo e falar para ele o seguinte, cara, eu não vou abandonar você, tá tudo bem, eu só não preciso de você agora, nesse momento, porque eu preciso ajudar aquela pessoa ali. E para ajudar aquela pessoa, você vai me atrapalhar. Então fica aqui do lado que daqui a pouco eu te chamo de novo. E aí você entra em contato verdadeiro com essa pessoa. E isso acontece por meio de conexão. Agora, o que se conecta? Coração. Quando eu falo coração, é emoção. Sistema límbico, cérebro emocional. É isso que se conecta. Razão não conecta. Você se conecta com um robô? Tirando aquele filme. Qual é o filme lá com... Não. Que o cara se apaixona... Ela, né? Que o cara se apaixona pelo sistema operacional. Tirando esses casos, na maioria, a gente não se conecta. Eu estou falando conexão rápida, tá? Porque você tem um carro, você tem há 5 anos aquele carro, você adora aquele carro, você tem uma conexão com aquele carro, mas você só se conecta com aquele carro se você tem histórias com aquele carro. Você só se conecta com o lugar que você mora se você tem histórias no lugar que você mora. Quando eu mudo, como eu falei, eu só tenho apartamento alugado, não tenho apartamento próprio de jeito nenhum. E aí, obviamente, que eu me dou o direito de falar o seguinte, cara, morei 2 anos aqui, 5 anos aqui, tudo tá bom, vamos mudar. Aí mudo para um outro apartamento, beleza, só pego as minhas coisas, geralmente eu pego apartamento, se tiver alugado, melhor ainda, porque eu só levo minhas roupas só e coloco lá. Uma outra coisa importante, abrindo parênteses aqui, cada vez mais nós estamos na era do acesso e não da posse. Tá? Você acessa, mas você não possui. E você não precisa possuir uma vez que você acessa. Porque tudo que você possui, te possui. Se eu tenho esse blazer, eu tenho que cuidar dele. Ele é meu, então eu tenho que deixar ele lavar, tenho que guardar. Tudo que você possui, te possui também. Quanto menos coisa você possui, menos você é possuído. E quanto menos possuído você é, correntes ligando você às coisas, mais livre você é.
E aí você consegue ter mobilidade pela liberdade. E aí você consegue entrar em progresso, porque progresso é movimento. Você tem que se movimentar e ter progresso. E progresso é felicidade, como já falei aqui no primeiro dia. Então, tudo que você possui, te amarra e não te deixa livre. Você se conecta com o seu cliente a partir do momento que você conecta o seu coração com o coração dele. Só que aí vem uma questão interessante, que a gente tem o mito da pessoa perfeita, o mito do empresário perfeito, o mito do executivo perfeito, o mito do pai perfeito, da mãe perfeita, do filho perfeito, porque a sociedade mostra vários modelos para a gente que não são modelos reais. É tipo a Barbie. A Barbie não é real, a Barbie não existe. Só que tem um monte de menina imitando a Barbie. A imitação de algo que não existe, é o que a gente chama, a Barbie é um simulacro. É a cópia de uma coisa que não existe. Que não existe, mas é uma cópia de algo que não existe. Não é uma simulação, é um simulacro. Simulacro, simulação, para quem leu. Então, quando você imita uma coisa que não existe porque você só compara o bastidor, você só compara o teu bastidor com o palco do outro, nunca o bastidor do outro, e é uma comparação muito desleal, né? A gente falou ontem disso aqui, da questão das mulheres, do Instagram. A vida, no Instagram todo mundo é o quê? É rico, é bonito, é feliz, bem casado, tem um carro bacana, viaja muito, exatamente. No Instagram a vida de todo mundo é maravilhosa. Meu, que vida incrível! Mas aquilo não é o bastidor, aquilo é o palco. E o palco a gente escolhe o que trazer para o palco. Lógico que eu tenho um problema na minha vida, lógico que todo mundo tem. Mas no palco, cara, minha função é uma. Não vou ficar, nossa, cara, ontem aconteceu um negócio, nossa, semana passada, meu Deus. Não precisa. É o palco. A vida de ninguém é perfeita, nem a minha, tá? É o palco. Só que quando você começa a olhar para esse palco do outro e você começa a comparar o palco do outro com o seu bastidor, o bastidor é aquela bagunça, coisa jogada. Você precisa ver o bastidor aqui fora. Aqui atrás é o bastidor. Tem um monte de caixa, tem uns fios assim, mas não precisa ser visto. Aquilo é o bastidor que faz o palco acontecer. Todo mundo tem um bastidor e todo mundo tem um palco. O problema é quando você compara o seu bastidor, que você está sempre olhando para ele, com o palco do outro, que você não vê o bastidor. É uma comparação desleal, é uma comparação covarde com você mesmo. E aí o que você faz? Você entra no que a gente chama de mecanismo de comparação, que é o mecanismo que causa depressão, causa tristeza, causa desânimo, causa um monte de coisas. Porque você olha e fala o seguinte, ele é o empresário perfeito. Aquilo ali, cara, olha as reuniões, ele é um cara rápido de raciocínio, ele faz negócio e tal, ele é o empresário perfeito. Aquilo é o empresário perfeito. Aí, esse é o primeiro passo do mecanismo da comparação. Aquilo é o empresário perfeito. Eu não sou aquilo. Segundo passo. Logo, eu não sou um empresário perfeito. Se bobear, nem empresário. Aquilo é empresário e eu não sou empresário porque eu não sou aquilo. Só que eu estou na posição de empresário. Quarto passo. Quinto passo. Então eu sou um impostor. É uma novela. É sempre a mesma história, com personagens diferentes. Novela da Globo. Igualzinho. Sempre a mesma história. Tem o conflito. Jornada do Herói. A gente vai falar isso hoje. Tem o conflito, tem o antagonista, tem os momentos felizes. Só que os personagens mudam. É sempre o mesmo mecanismo. E aí você se sente um impostor. E quando você se sente um impostor, como que você vai querer, com legitimidade, com integridade, vender alguma coisa? Ajudar o seu cliente. Se você olha para o mecanismo de comparação e fala, como que eu vou querer ajudar alguém se a minha vida eu não consigo nem me ajudar? E aí você entra numa espiral descendente, porque você não consegue ajudar ninguém porque você se sente ilegítimo. E aí você não ajuda com integridade, aquilo que eu falei ontem, inteiro, com cada célula do seu corpo acreditando naquilo, porque você mesmo não acredita em você. Porque você mesmo tem falhas de poder pessoal em diversos lugares. E aí você se sente ilegítimo, você se sente impostor, aí você não consegue ser um bom líder, porque você não está inteiro, você não consegue ser um bom prestador de serviços, né? Independente se você tem produto ou serviço, você vende serviço, né? Porque você presta um serviço, mesmo que esteja vendendo um produto. Você não consegue ser uma boa pessoa servidora, porque você fala, servir é ajudar, mas eu mesmo não me ajudo. E isso, para um empresário, isso tem consequências devastadoras em toda a vida dele.
em toda a vida dele. E além disso, a gente pode colocar nessa equação a criança de 12 anos ainda. Joga ela lá, para dar um tempero. E isso daqui começa a fazer com que a tua mente prejudique o seu negócio. E se a tua mente prejudica o seu negócio, prejudica você, a sua família, os seus colaboradores, as famílias dos seus colaboradores, os seus clientes, os seus fornecedores, o teu sócio, prejudica todo mundo. Porque a tua mente, com todos esses dilemas, ela fica sabotando, eu nem gosto muito dessa palavra, mas ela fica te bloqueando, ela fica te amarrando, você caminha com muita dificuldade, aí você volta porque você não consegue, você vai para outro lado, você está sempre com dúvidas a respeito de você mesmo, crença de incapacidade, crença de não merecimento, crença de identidade, e você não consegue ir. E aí, o teu negócio não vai, porque você é o cara que toma as decisões. Se sucesso é uma decisão, você tem que saber quais decisões que você vai tomar. As decisões certas para você chegar no teu ponto B a partir de uma estratégia, analisando recurso interno, ambiente externo, e você saber onde você está. Ponto A, ponto B. Isso daqui faz você chegar lá. Só que se você tiver uma visão embaçada do mundo, por causa das suas lentes emocionais, por causa da sua visão de mundo que não está adequada ao mundo real, o que acontece é que você começa a tomar decisões inadequadas. Começa a tomar decisões que não te levam para onde você quer, te levam para o outro lado. Você sabe que está indo para o outro lado e você fica confuso. O mundo é isso daqui. Eu estou tomando decisões de acordo com o que o mundo é. Parece que eu estou jogando segundo as regras, mas eu estou me afastando do meu objetivo. Isso quer dizer o quê? Que cada vez que você toma uma decisão, você se afasta. Mas você acha que é aquela decisão certa, porque você está dentro da sua verdade. Tem uma frase que eu gosto muito que é: o peixe não sabe que a água existe. Pensa nessa frase. O peixe não sabe que a água existe, porque a água é o ambiente que ele vive. Ele só descobre que a água existe quando ele é tirado do aquário. E aí ele olha e fala: cara, isso aqui é não aquilo que eu vivia. Ele não sabe nem o nome. E aí depois, quando ele é devolvido, ele sente que ele está de novo onde ele vivia, mas ele sabe que aquilo onde ele vive não é o único lugar que existe algum outro lugar, que é quando você é tirado e balançado e volta, que é o que acontece aqui na imersão. Aqui na imersão, basicamente, eu tiro vocês do aquário que vocês estão e depois você, segunda-feira, você está de volta. Só que com uma visão diferente, porque você viu uma outra coisa. E quando você vê essa outra coisa, você muda a sua visão sobre o mundo que você está. Porque agora, a sua lente tem outros elementos que antes eles não tinham. E aí você muda como líder, muda como empresário, muda como pai, muda como filho, muda como marido, ou como esposa, ou como filha, como mãe. Você muda. Aí quando você muda, você age diferente, porque a sua visão de mundo é diferente. Se a sua visão de mundo é diferente, os novos ou os eventos que acontecem na sua vida são percebidos de um jeito diferente, porque agora a tua experiência de mundo mudou. E agora você percebe diferente. Se você percebe diferente, você sente diferente. Se você sente diferente, você age diferente. Se você age diferente, você tem resultados diferentes. E agora, você está apto a ter resultados que podem te levar para o caminho que você quer, e não ao contrário, porque você reajustou a tua lente. Esse é o processo que você passa, eu passo, todo mundo passa, e os clientes também passam. Todo mundo comigo ainda? Quando você mata objeções, você está na realidade mostrando para o cliente um outro lado de percepção de mundo. Por exemplo, tem um empresário que chegou para mim, algumas imersões atrás, e falou o seguinte: Conrado, eu estou acabado, estou arrasado, cara, não sei o que eu faço, eu nem sei porque que eu estou aqui. Na realidade, racionalmente você não sabe porque está aqui, emocionalmente você sabe porque está aqui. Só que a palavra saber para o emocional não faz sentido. E eu estou devendo 3 milhões de reais. Eu contei essa história aqui? Não, né? Primeira coisa que eu fiz foi: cara, que legal! O que eu fiz? Quebrei o padrão. Confusão? Hã? Como assim? Pronto. Quando você quebra o padrão e a pessoa fica confusa, você entra com a mensagem que você quer entrar. E aí eu falei: você é um grande empresário. Ele falou: não, não sou um grande empresário, estou devendo 3 milhões de reais, está louco que eu sou um grande empresário? Você é um grande empresário. Hoje eu até consigo, mas a coisa de 5, 10 anos atrás,
eu não conseguiria fazer uma dívida de 3 milhões nem se eu quisesse fazer essa dívida. Nem que eu fizesse muita força para fazer essa dívida. Eu não ia conseguir. Porque para você fazer uma dívida de 3 milhões de reais, você tem que ter crédito de 3 milhões de reais. Para você ter crédito de 3 milhões de reais, cara, ó, você precisa suar muito para ter crédito de 3 milhões de reais. Você precisa mostrar que não vai dar errado. Para o banco, você tem que mostrar que não vai dar errado. Então, ter uma dívida de 3 milhões de reais significa, falei para ele, que você foi muito mais longe do que 99% dos empresários brasileiros. Nesse parâmetro, você é um grande empresário. Você tem muito a ensinar. Você passou por muita coisa. E o teu indicador é a tua dívida. Porque esses mesmos 99% de empresários, nem se quisessem, eles conseguiriam fazer uma dívida de 3 milhões de reais. Nem se eles quisessem, estivessem empenhados nisso. Isso fez com que ele mudasse a percepção de mundo dele. Ele ressignificou, né? Deu um outro significado para a dívida dele. Depois que isso aconteceu, ele se convenceu que ele era realmente um grande empresário. E por quê? Porque várias partes dele queriam acreditar nisso, porque ele realmente é. Só que tinha uma parte que se prendia a uma opinião social, que era: quem está endividado é um fracassado. Quando essa parte foi aniquilada por uma pessoa que ele confia, o potencial dele explodiu. E aí, a partir daí, ele saiu da imersão, começou a ligar para vários amigos e empresários, grandes também, e começou a falar o seguinte: cara, eu estou começando um trabalho de consultoria para empresários, principalmente do ramo dele, que é de agronegócio. Eu vou ensinar você como que você consegue gerir uma determinada parte lá. Tipo, não interessa a dívida, porque ele tinha um baita conhecimento. A dívida veio por outros motivos. E aí ele começou a vender consultoria, aí ele conversou com investidores. Cara, eu tenho uma empresa grande, eu criei uma patente, ele tem uma patente de um processo aqui de agronegócio, no Brasil é um negócio grande, esse negócio vale mais do que a minha empresa, e você quer investir e tal. Aí ele está conseguindo investidores, ele mudou o cenário dele. Mudou a dívida para ele agora, não representa nada. Ele olha e fala: ok, eu vou pagar essa dívida porque eu tenho um negócio que vale muito mais do que essa dívida aqui. Só questão de tempo. Ele dividiu, equacionou, começou a vender consultoria. Com a consultoria ele paga a parcela, negociou com o banco, dívidas grandes o banco quer receber, então com isso daí ele conseguiu carência e por aí vai. E vai embora. Então, quer dizer, quando você mata uma objeção, na realidade, você está mudando a percepção de mundo do seu cliente. Você está falando o seguinte: eu sei, eu entendi. Não é eu concordo, eu aceito. Eu entendi. Eu entendi que você acha isso, não é verdade? É isso daí. Muito bom. Eu vou te mostrar um outro ponto de vista. Imagine ser isso. Aí o cara pensa: eu não tinha visto por esse lado. Quando ele pensa não tinha visto por esse lado, você adicionou recursos. Você deu uma nova visão de mundo para ele. E se você dá uma nova visão de mundo para ele, você muda a percepção de mundo dele. Quando você muda a percepção de mundo dele, você faz com que ele tome decisões diferentes. Porque ele sente diferente, logo ele decide. Entre a emoção e a ação tem um negócio aqui, né? Que chama decisão. Isso aqui é a decisão. Ele decide e aí ele age. Se ele pensa diferente, ele sente diferente. Se ele sente diferente, ele decide diferente. Se ele decide diferente, ele age diferente, tem resultados diferentes. Entendendo isso? Vamos dar um outro exemplo de mudança de percepção de mundo. Rodrigo Pires está aí? Rodrigo Pires... Não, né? Tá, beleza. Tem uma história de uma objeção que ele matou que eu acho genial. Eu não vou conseguir contar integralmente aqui, mas eu vou contar o que eu lembro, mas vai dar para entender o meu ponto. Tinha uma pessoa que ele estava vendendo seguros para essa pessoa e um cara, né, um pai de família, e esse cara falou o seguinte: cara, eu não preciso de seguro de vida.
Velho, o meu avô, meu avô não, desculpa, o pai da minha esposa, ele é rico. Ele é rico. Assim, eu não preciso disso, cara. Porque a pergunta foi, se você... Rodrigo, você está aí? Legal. Conta aquela história para mim, dá o microfone para o Rodrigo. Aquela história que você estava vendendo seguros para um cara que chegou e falou o seguinte, cara, o pai da minha esposa é rico. Não vai faltar nada para minha esposa se eu morrer, porque ele é rico. E aí o filho ia se formar. Lembra dessa história? Conta ela. A gente está falando aqui, a gente está começando a falar do quarto P e eu estou introduzindo o assunto objeções. Tá? Como que você matou essa objeção e o cara falou, putz, daqui, tá, ok, entendi o seu ponto. É que quando você está tratando uma objeção, como o Conrado ensinou para a gente ontem, o desejo de compra ele é emocional, mas a partir do momento que surge o desejo de compra, a razão entra e começa a fazer de tudo para você não comprar. Então, é uma briga interna que acontece. Então, quando você vai trabalhar uma objeção, você não pode trabalhar a objeção na mesma linguagem, na mesma frequência do cliente, porque senão você é um embate. Então, o ideal é que você trabalhe de uma maneira que ele não esteja esperando e você retoma o emocional que levou ele a comprar, né? E aí essa pergunta, porque eu vendia seguro de vida, né, durante muito tempo, e eu estava ali falando com um cliente e negociando com ele. Ele tinha uma esposa e uma criança, e aí ele falou para mim, olha, Rodrigo, eu adorei o produto, eu achei sensacional, eu gostei muito do que eu estou vendo aqui, mas eu não preciso desse produto, porque se eu vier a faltar, a minha esposa, ela tem o pai rico, então eu tenho certeza que o meu sogro não vai deixar faltar nada para minha esposa e principalmente para o neto dele. Foi a pergunta que ele colocou, né? E ele tinha razão, mas não é sobre ele ter razão ou não, mas sobre a transformação que você pode fazer durante a venda do teu produto, se você realmente acredita que ele pode transformar uma pessoa ou não. E aí eu virei para ele e falei o seguinte, ok, eu concordo com você, você tem razão, realmente nenhum pai vai deixar faltar nada para o neto e para a filha, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você é formado? Aí ele falou para mim, sou formado. Eu também sou formado. Lá na sua formatura, teve cerimônia? O pessoal vestiu beca, pôs chapéuzinho, sentou todo mundo junto lá, recebeu o canudo, e aí ele falou, sim, teve isso. Aí eu falei para ele, olha, na minha formatura também teve isso. E eu lembro que tem uma parte da hora da formatura que chama homenagem aos pais, que é quando durante a cerimônia o orador faz uma homenagem aos pais, porque nós estamos todos sentados assim, os nossos pais estão de frente a gente, e tem essa cerimônia de homenagem aos pais. Teve isso na sua formatura? Aí ele falou para mim, teve isso na minha formatura. Eu falei assim, vamos imaginar agora a seguinte cena. Você está assistindo, mas você não está assistindo ali. Você está assistindo no céu porque você morreu. E lá no céu, você está assistindo através de 2 televisões. A primeira televisão está passando essa imagem da homenagem aos pais. E a hora que está passando a homenagem aos pais, o teu filho pega aquele canudo, ele olha o canudo assim, ele pensa, ele lembra de você e fala assim, valeu, papai, porque você deixou um seguro de vida que garantiu a faculdade dele. Só que, não, terminou. Só que não terminou. Aí na segunda televisão, está passando a mesma cena. Só que nessa cena, ele pega o canudo, ele olha e fala, vovô, você é foda. Aí eu termino, qual dos 2 filmes você quer assistir? Aí ele falou, dá essa porra para assinar. Obrigado, Rodrigo. Vocês viram a construção?
Primeiro foi criação de contexto. Você é formado? Fui. Você tem que buscar quais são as referências que ele tem. Se o cara fala, não, eu não sou formado, acabou a história. Acabou, assim, ok, legal. Acabou, a história nem começou, já acabou. Sou formado, legal, existe o contexto da formatura, ele tem essa referência. Ele tem esse sentimento lá dentro, porque ele, quando lembra disso, certamente se formar não é coisa fácil, você tem que estudar, tem que fazer prova, você está numa época muito atribulada, impacto emocional grande. Você se formou. Segundo, teve homenagem aos pais? Teve. Referência dos pais, aquela coisa emocional, os pais todos lá. Criou-se o contexto, ok? Eu entendi quais são as suas referências. Não, criou-se as referências agora, descobri suas referências. Primeiro P, sempre, primeiro P. A partir daí, cria-se um contexto. Agora, você falou de contexto antes, não. Primeiro é descobrir as referências. Agora, cria-se um contexto. O contexto é, você está no céu e tem 2 TVs. Esse é o contexto. Com isso, você faz a pessoa imaginar. Só que o lugar da imaginação não é o mesmo lugar das emoções? Quando você imagina, você sente. E aí ele cria a história em cima daquele contexto que foi criado já. Ele sabe quais são as referências que esse cara tem, ele criou um contexto e a partir daí ele muda a percepção de realidade para introduzir uma ideia. Porque agora a realidade não é, estamos nós dois aqui no sofá. A realidade agora é, você está no céu e tem 2 TVs. Se você muda a percepção de realidade, você muda as decisões. Porque ali ele toma decisões em uma outra realidade. Como eu falei no primeiro dia, se nós estivéssemos na praia, aqui você ia tomar outras decisões que você não toma agora. Com relação à roupa que você ia vestir, com relação a como que você ia se portar, outras decisões porque você está num outro lugar. A partir do momento que você mostra para o seu cliente que ele está num outro lugar, fazendo ele imaginar que está em outro lugar, as decisões dele são decisões diferentes do que estando nesse lugar aqui. Até aqui todo mundo comigo? Legal. Só que a partir disso você cria uma analogia, porque você pode colocar esse cliente em qualquer lugar. Você pode colocar esse cliente no circo, pode colocar numa roda gigante, pode colocar no céu. É imaginação. E uma vez que ele aceite essa tua sugestão e ele passe a se imaginar nesse lugar, tomando decisões, ele passa a tomar decisões de acordo com o contexto que ele se encontra na imaginação dele naquele momento. Isso é divertido. É divertido imaginar, vamos brincar de imaginar, é divertido. E com isso daí ele entra na história. Uma vez que ele entrou na história, você cria contexto e aí existe uma televisão com a decisão que eu quero e existe uma televisão com a decisão que eu não quero que você tome. A decisão que eu quero que você tome tem prêmio. A decisão que eu não quero que você tome não tem prêmio. Foi exatamente isso que ele criou. Ele deu um prêmio para a decisão certa. Reforço positivo na decisão certa, reforço negativo na decisão errada. Tudo bem até aqui? O que ele fez depois? Ele usou um desejo universal. Ele usou sentimentos universais. Imagina o seguinte, esse cara falou, eu não preciso do seu produto porque o meu sogro é rico. Quantos conflitos já não aconteceram na vida dele por causa disso? Muitos. Quantos conflitos não aconteceu ele querendo uma coisa, mas o sogro falando, cara, sou eu que vou pagar esse negócio, então isso não vai acontecer. Porque quem tem dinheiro aqui sou eu. E aí, ele usou o que a gente chama de vitória dos excluídos. Aquele que foi excluído a vida inteira, teve a vitória no final em uma situação hipotética e imaginária, em que ele entrou na história. Desejos viscerais sendo alimentados. Quando ele toma a decisão no ambiente imaginário, automaticamente a mente dele faz a transposição para a decisão no ambiente real. A decisão é a mesma, porém, numa metáfora e na realidade. Se eu quero ver aquela TV e você não consegue desver aquilo que você já viu, você não consegue dissentir aquilo que você já sentiu, ele fala,
Se eu quero essa decisão aqui, a minha mente já tomou a decisão, eu tenho que tomar essa decisão aqui na vida real. E aí faz a transposição. Entenderam? Ok? Isso é muito complexo, tá? A mente subconsciente é a mente emocional. É o teu sistema límbico, cérebro emocional. Está aqui no meio. Ela não entende palavras. Não adianta você conversar com ela, tentar mostrar a relação de custo-benefício, porque ela não entende. Ela só entende um vocabulário, o vocabulário das emoções. Só que, por um acaso, nesse mesmo lugar, existe a imaginação. Quando você faz a pessoa imaginar, quando você faz a pessoa pensar num símbolo, quando eu faço esse símbolo aqui, assim, esse símbolo aqui, para muitas pessoas não representa nada, apenas 2 dedos. Para muitas pessoas, esses 2 dedos colocados dessa maneira representam muita coisa. E isso gera um sentimento. Isso gera uma emoção. Porque é um símbolo. Eu não estou falando absolutamente nada. Quando eu falo para você, a sua emoção, a sua razão é como um menino de 12 anos de idade sentado em cima de um elefante. E essa elefante é a sua emoção. Eu não preciso falar mais nada. Você já tira todas as outras conclusões. O elefante é muito mais forte que o menino, o que o elefante quiser fazer, ele vai fazer. Mas se esse menino chegar e falar com palavras, elefante, vá para a direita, não vai representar absolutamente nada. Mas se você entender qual a linguagem do elefante, você consegue fazer o elefante ir para a direita, ir para a esquerda, você pode treinar o elefante, mas não é a linguagem das palavras que ele entende. Isso é uma analogia. A mente subconsciente, o seu cérebro emocional, é onde as emoções nascem, onde está a imaginação e onde acontece a primeira decisão de compra, não é verdade? A gente acabou de falar, a emoção é que gera a ação, a emoção tem a primeira decisão de compra, a segunda decisão é racional. Aqui, no teu cérebro emocional, nasce a primeira decisão, que é, eu desejo isso. Aqui, no neocórtex, na tua parte, principalmente aqui, na tua parte racional, a parte mais externa, é onde nasce a segunda decisão. Eu vou comprar isso agora. Dá o cheque, dá o cartão, é aqui. Primeiro nasce aqui, depois vem para cá. Então, a primeira coisa é você impactar a emoção, fazendo a pessoa imaginar, a partir das referências dela, sentir. Como eu falei ontem, eu não consigo fazer você sentir o que eu quero se eu falo. Eu estava um dia andando em Marte, porque não tem a referência. Não existe referência nenhuma. É como se o Rodrigo falasse, imagina que o seu filho está na formatura dele, o cara não se formou, ele não tem a referência. Não adianta, ele não vai conseguir entrar na história. Ele não sabe. É isso aí, pai, obrigado, avô. Cara, como assim? Os pais ficam na frente? É isso que acontece? Mas e aí? Cada um que chega lá, sobe e fala. Como é que funciona isso? Vai demorar muito? Objeções, porque o cara não tem. Ele está tentando construir a referência, porque ele não tem. Por isso que o primeiro P é tão importante. Porque, a partir disso, você vai entender quais são as referências, você nunca coloca nada de novo na mente de ninguém. O que você faz é usar aquilo que já está lá dentro. Então você vai pegar as referências que o cara já tem, a partir dessas referências você constrói um contexto, e em cima do contexto você constrói uma história. E é isso que vai fazer com que ele tome uma decisão na história, transpondo para a vida real. Tudo bem? Estão comigo? Exatamente assim que acontece. A emoção nasce aqui, a imaginação nasce aqui e a primeira decisão nasce aqui. A linguagem que a emoção entende é a linguagem das metáforas, das analogias, dos símbolos, das histórias. Ela não entende palavras. Se você não faz ela imaginar, e se não é divertido, tem que ser divertido, porque o teu sistema crocodiliano pergunta, né, é o filtro da comunicação, primeiro passa por aqui. Ele pergunta, é perigoso? Não. Legal. Então eu não preciso fugir. É excitante? É legal? É divertido? É bacana? É novo? É uma coisa singular que nunca aconteceu? É. Então eu vou prestar atenção. Aí ele deixa passar para a emoção. E a emoção
Uma vez que ela decidiu, ela pega a deliberação da razão. Entra no clock brain, entra na emoção, entra na razão. A emoção decide, a razão delibera. Decidir significa, vamos comprar. A razão fica procurando motivos para não comprar. Cara, mas será que esse negócio é bom? Será e tal? Quando ela é convencida que não existe nada de errado com aquilo, a emoção já comprou, a razão compra também. Quando a razão e a emoção compram, pronto, você faz a venda de verdade, passa o cartão. Esse é o processo que acontece na venda. É isso que acontece. Então você tem que primeiro impactar o emocional e depois você tem que tirar os motivos do racional para não comprar. Você vende para o emocional nas headlines e gatilhos mentais, promessa, etc. E depois, num outro momento, você elimina as razões, os motivos para a razão não comprar, que é matar as objeções. E aí você faz a oferta. Entenderam o processo? Legal? É sempre assim para todas as situações possíveis e imaginárias. Sempre assim.